Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, igrejas e amigos. Esta manhã nós vamos dar início à nossa escola bíblica. De fato, já estamos bem atrasados. Estou com a minha família em casa, então nós tiramos um tempo para nós podermos estar em comunhão, né? E glorificar o nosso Deus, é claro. E agora vamos dar início à nossa escola bíblica, onde o tema da nossa escola é a batalha espiritual e as armas do crente, ainda na Igreja Eleita, que é a nossa revista, termina hoje, é o último estudo, amém, irmãos? Então hoje nós vamos estar preparados para nós enfrentarmos as batalhas espirituais e conhecer as nossas armas, amém, irmãos? Porque precisamos conhecer, para entrar no campo de batalha, numa luta, é necessário termos as armas, conhecermos primeiro quem é o nosso oponente e utilizarmos das devidas armas para que nós possamos sair vitoriosos e vencedores em nome de Jesus, amém? Então por isso o nosso texto áureo está escrito assim em Efésios 6:11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática diz que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Então nós vamos conhecer quais são as armaduras de Deus, né? Para que nós possamos estar munidos dela e assim sairmos vitoriosos. Amém? O objetivo dessa lição é demonstrar que devemos ter um preparo espiritual para essa batalha. Precisamos conhecer o campo de batalha e saber quais são as armas indispensáveis para que nós possamos alcançar a vitória em nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro vamos falar sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. Precisamos ser fortalecidos no poder do Senhor. Isso indica que não temos poder em nós mesmos. Não temos. Amém, irmãos? Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Amém? Precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da nossa mente. Amém? Ouvindo a palavra de Deus, permitindo ser transformado, praticando a palavra de Deus. Assim nossa mente ela é transformada junto com as nossas atitudes, com o nosso testemunho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos conhecer as Escrituras e sermos obedientes a ela, porque só assim nós poderemos alcançar a nossa conversão completa, amém? Porque se nós não obedecermos, nós não alcançaremos a nossa conversão, amém, irmãos? E só assim também poderemos receber, de fato, o poder de Deus em nossas vidas, onde teremos poder para pisar em serpentes, amém? Teremos poder também para dissipar todas as forças do mal que vier contra nós, contra os nossos familiares, porque o poder de Deus estará em nós, amém? Precisamos ser vigilantes em toda a oração e súplica. Isso significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Esse clamor deve ser acompanhado de vigilância. Você pode estar se perguntando como um clamor acompanhado de vigilância. Em primeiro lugar, normalmente quando nós vamos clamar, às vezes nós vamos clamar por um amigo, por uma pessoa que nós amamos, por um filho, por um sobrinho, não é verdade? Que estão passando por situações difíceis, onde nós já identificamos a opressão do maligno, onde já ocorre uma batalha espiritual na vida dessas pessoas. Aí nós entramos em clamor e súplica, em oração e súplica, mas como que nós vamos estar vigilantes? Primeiro orando por nós, pedindo o revestimento do Espírito Santo sobre nossas vidas, para que possa nos guardar, para que possa quebrar todos os dardos inflamados do inimigo que vier em nossa direção. Amém, irmãos? Então, vigilantes é você orar por você. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos conhecer o campo de batalha espiritual, como é que o inimigo ele age, amém, irmãos? Então, são as astutas ciladas do diabo, amém, irmãos? Ele é um líder identificado como caluniador, como o acusador. Ele é tomado de fúria por meio do espírito do erro. Ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo Jesus. Amém? Mas como que isso acontece? Como é que essas astúcias elas se comportam? Em primeiro lugar, ela tende a confundir a mentira com verdades. Amém? Então, existe uma grande mentira, mas ele insere algumas verdades, aí você acredita que isso é verdadeiro, às vezes ele te coloca em situações como uma situação de injustiça social, você vê uma grande injustiça,
mas no fundo está se vivendo algo que é determinado pelo governo, pela nossa legislação. E às vezes nós achamos isso uma prática injusta, não é verdade? E às vezes nós tomamos algumas ações nessas situações contrárias ao governo. E aí nós passamos a sair como usurpadores, como mentirosos, como caluniadores. Amém? Então precisamos estar ligados nessas situações. Ele deturpa as escrituras. Como deturpar as escrituras? É ele usar as escrituras em favor das suas práticas, dos seus erros. Amém, irmão? Aí nós temos visto muitas igrejas estão surgindo aí. Até a igreja de Satanás já existe, até outras igrejas que nós temos ouvido, que não vale a pena nem dizer agora, mas como? Está muito clara a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é deturpada para que possa favorecer as práticas erradas. Amém, irmão? Então, essa é uma das ações do inimigo também, dissimular e induzir a dissimulação. Aquilo que aconteceu com Eva, entrar numa conversinha bem mansa e daqui a pouco está indo no engano, no erro. Amém? Fazer falsos sinais. Fazer falsos sinais são milagres. Nos dias de hoje tem muita gente fazendo falsos milagres e muita gente crendo e acreditando e seguindo. Mais tarde eles encontram o erro, né? Aí tem muita tristeza, muito pesar e as pessoas saem feridas, machucadas, magoadas. E o interessante é que elas culpam quem? Ao Senhor Jesus. Quando na verdade não é Jesus, a verdade foi a sua necessidade. Ela foi levada num engano, amém? E terminou acontecendo todos esses fatos, amém? Então fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias cristãs, amém, irmão? Então tem inúmeras formas em que o inimigo ele utiliza suas astutas ciladas para que o crente no Senhor Jesus ele caia e seja afastado do grande amor de Deus. Amém? Há um conflito contra o reino das trevas. Conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de luta contra o ser humano, mas contra os reinos das trevas nas regiões celestiais. Essa batalha não é uma batalha física, é uma batalha espiritual, como o próprio nome já diz. Amém? Ela é travada no mundo espiritual. As agências da potestade do ar identificam as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas destes séculos e hostes espirituais da maldade. Eles são poderosos, irmãos, eles são poderosos. O título dos principais de potestade indicam poder, primazia, autoridade para agir. Príncipes das trevas são líderes de anjos decaídos que, sobre o comando do diabo, exercem domínio. Eles são malignos. Eles empregam seu poder destrutivamente para o mal. Eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da Igreja de Cristo Jesus. Então precisamos estar atentos com essas ciladas que ele tem preparado, porque muitos de nós temos caído. Eu sempre comento, é só você sair para fazer o evangelismo que você deteta muitos crentes perdidos e afastados do Senhor Jesus. Amém? E quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente? A armadura completa de Deus. A armadura completa de um soldado fortemente armado. Amém? A orientação não é usar as suas próprias armas, mas tomar o equipamento dado por Deus. Resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Amém? As armas indispensáveis da defesa. Cingir os vossos lombos com a verdade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Amém? Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Então, quando se falar em cingir é colocar sobre o nosso corpo a verdade. Então a verdade é a palavra de Deus. Precisamos de estar revestido da palavra de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha.
A justiça de Cristo é a verdade, é cumprir a palavra de Deus, é ser obediente à palavra de Deus. Por isso que nós sempre recomendamos que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas também praticantes da palavra de Deus, amém? Porque aí você estará revestido, amém? E vai estar protegendo toda o seu abdômen, amém? Que é a couraça que protege nossos órgãos vitais. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. É confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar Cristo. Precisamos ter firmeza. E a firmeza alcançamos como? Através do Evangelho de Cristo. Amém? Para que eu testemunhe de Cristo, é preciso que eu tenha firmeza na palavra de Deus. Amém? A gente observa quando o Senhor Jesus ele foi tentado lá no pináculo e naquele alto monte, a única arma que ele usou foi a palavra de Deus. Jesus estava bastante o quê? Firmado na verdade. Amém, irmãos? Tomando sobretudo o escudo da fé, longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dados incendiários. Antigamente as flechas, né? Os caras colocavam fogo na extremidade da flecha, então já vinha flecha para furar você e já te queimar todinho. Amém? Então o escudo tinha couro, tinha madeira, então dava uma proteção. Os dados inflamados do maligno nos dias de hoje. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Quando fala em fé inabalável com Deus, que detém a eficácia de calúnias, amados irmãos, é interessante. Às vezes tem muita gente que está se destruindo, muita gente está ficando amuada, muita gente está entrando em depressão, porque ela se sente caluniada. Ela se sente caluniada. Estão contando mentiras sobre ela. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Você tem um Deus que vê todas as coisas. Nada nesse mundo passa diante dos olhos do Senhor. Amém, irmãos? Então, isso às vezes é o inimigo usando. Porque é assim, irmãos. A luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas nós temos falado que o ser humano, eles deixam brechas. Pode ser crente, pode ser um presbítero, pode ser um diácono, pode ser uma diaconisa, pode ser um pastor, pode ser um apóstolo. Meu amado, se ele deixar brecha, não tem como, o inimigo vai entrar e vai fazer algazarra na vida dele. Amém? Você vê, nós podemos ver nas escrituras que o inimigo, ele entrou numa serpente, ele entrou numa conversa com Eva, amém, irmãos? Num animal. Então ele pode entrar em qualquer pessoa, ele tem autoridade para isso. Se deixar brechas, você passa de ser protegido pelo Espírito. Amém, irmãos? Mas eu quero dizer como isso. Se você ficar numa prática, num hábito constante, aí não tem jeito, amém? Uma vacilada, uma recaída, mas você se levantou, você se arrependeu. Davi, ele errou, vacilou, fez o que era errado diante de Deus, mas ele se arrependeu, se aprumou, está isento. A consequência veio para ele. Amém, irmão? Então, as mesmas coisas acontecem conosco. Então, se você é caluniada, se você é difamada, se as pessoas estão falando de mal de você que não é verdade, não esquenta a sua cabeça, não entre em tristeza, não entre em desespero. Você tem um Deus que está vendo todas as coisas e no momento certo virá a resposta correta da parte de Deus. Amém, irmãos? Nós estamos falando sobre as armas espirituais indispensáveis ao crente. Amém? Vamos falar sobre o capacete da salvação. Pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve para a proteção da cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e a convicção da plena salvação no último dia. Amém, irmão? Por isso que o capacete era de bronze, era de ferro, impenetrável. As flechas, os dados inflamados do maligno não têm poder de penetrar sobre nossas mentes, sobre nossa cabeça, sobre o nosso intelecto, porque ele está revestido com o capacete da justiça. Amém? A nossa salvação ela é certa. O inimigo não tem poder de roubar a nossa salvação. Para isso precisamos então ouvir a palavra, meditar, praticar a palavra. Amém, irmãos? Todas essas coisas, louvado seja o nome do Senhor. É imprescindível armas ofensivas. Amém? Aleluias. É a arma
que é a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. É a espada do Espírito. O termo grego para ela é machaira, identificado como uma espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a Palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás, porque foi essa que o Senhor Jesus usou contra o inimigo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias! A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás, que são os seus anjos, não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão, porque Cristo já venceu Satanás e seus anjos. Cristo já venceu. Amém, irmãos? Eu costumo dizer como se fosse um sonho. Nós estamos vivendo um sonho. Nós estamos vivendo o sonho de Deus. Amém, irmão? Nós estamos vivendo o sonho de Deus. Porque todas essas coisas já se passaram. Satanás, ele já é destruído. Ele já é destruído. O que fica faltando para mim e para você é o quê? Sermos perseverantes, porque ele já foi destruído no nome de Jesus, amém? A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestidos com a armadura de Deus, amém? É a espada, é a palavra de Deus, é o capacete que é a certeza da sua salvação, amém? Resistir às astutas ciladas do inimigo, que é a mentira, que é o engano, que é a dissimulação, amém, irmãos? Precisamos estar revestidos sobre essas coisas para que nós possamos ser vencedores, porque nós já somos vencedores em Cristo Jesus. Para que você permaneça sendo vencedor em Cristo Jesus, é necessário que você vigie o tempo todo e você persevere em Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro, eu atentei que eu não fiz a lição da escola bíblica, amém, irmãos? Por isso nós vamos ler aqui essa lição, né, desse texto que nós acabamos de estudar. Muito maravilhoso, muito lindo. Por isso nós vamos ler Efésios 6, do 10 ao 20, onde assim está escrito a palavra de Deus, onde pautamos todo esse estudo que nós fizemos. Diz assim, Efésios 6, do 10 ao 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Amém, irmãos? Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Um bom final de tarde e até logo mais no culto de celebração ao nosso Deus. Amém? Um beijo no seu coração
Que o Senhor Deus permaneça eternamente em vossas vidas, lhes abençoando em nome de Jesus, tirando todo o impedimento, todos os dardos inflamados, que você seja perseverante em oração, entendendo que a sua salvação é certa. Satanás não tem poder para roubar a sua salvação. Amém? Seja um ouvinte e praticante da palavra de Deus, porque é isso que vai fazer a diferença em nossas vidas. Ser obediente à palavra de Deus. Não podemos ser meio obediente à palavra de Deus apenas para nos satisfazer. Temos que ser inteiramente obedientes para satisfazermos ao nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e uma boa tarde.